E estamos de olho também nos nossos vizinhos argentinos, porque tem manifestação ocupando as ruas de Buenos Aires neste momento, diante das medidas que foram anunciadas pelo governo Milei. Essas são imagens ao vivo que mostram então esse escudo que foi montado pelos policiais, pelas forças de segurança argentinas, para que as pessoas possam passar ali pelo meio, né, Gustavo Segré? Enquanto, de alguma forma, os manifestantes são isolados. O governo Milei deixou muito claro que não era ou que não gostaria que as pessoas que estivessem indo ou voltando do trabalho fossem incomodadas, interrompidas ou que não tivessem o seu direito de ir e vir garantido. Mas é claro que a gente está falando também do direito de manifestação. A questão é, as pessoas poderiam ou correm o risco de perder benefícios ocupando as ruas, Gustavo Segré? E de que forma que os canais de denúncia vão se abrir também para todos os lados diante dessa confusão que se arma por lá? Evandro, atualizando, dessa linha, que é o número 134, foi estabelecida pelo governo para que pessoas que recebem uma ajuda social pudessem denunciar caso, se não fossem participar da manifestação, o piqueteiro, chefe, Eduardo Beliboni, no caso do Partido Operário, ele determinaria a retirada da ajuda social. Foram recebidas 8.900 denúncias. Pessoas que recebem uma ajuda do Estado e que eles indicaram, não quero participar da manifestação. Então, o líder dessa agrupação social disse, se você não vai manifestar contra o governo, que é que paga, retiro a tua ajuda social, 8.900. Javier Milei, junto com a ministra Patrícia Bullrich, está nesse momento no Departamento Central da Polícia Federal. E o protocolo anti-piquetes, ou seja, anti-cortes de ruta, já foi utilizado numa ponte que junta a cidade de Buenos Aires com a província de Buenos Aires. Imaginando aqui em São Paulo, por exemplo, seria assim como alguém corta o ponte que junta através da avenida do Corredor Norte-Sul com a Marginal Tietê. Então, isso não foi permitido, foi liberado o trânsito e agora temos que aguardar qual é o desenvolvimento dessa situação. Ô Luiz Felipe Dávila, que termômetro que você vê diante dessas manifestações que agora ocupam as ruas argentinas? O que Javier Milei pode receber ou entender de recados que venham desses grupos de manifestantes ou dos chamados piqueteiros lá? A gente viu camisetas também em polo obreiro, como mencionou aqui o Gustavo Segré. Bom, o que o presidente Milei está fazendo é acabando com os intermediários. Como bem disse o Segré aqui, imagina só se o benefício social dependesse desses intermediários para chegar à mão do povo, o que é um total absurdo, coisa que não acontece no Brasil. No Brasil, o dinheiro do Bolsa Família vai direto do caixa do governo federal para as pessoas, para os beneficiados, não tem que passar por essa intermediação. Mas essa história do peronismo de esquerda e criar esses intermediários, que na verdade são os determinantes de quem recebe ou não o benefício. Está correto o presidente Milei em acabar com esses intermediários, esses piqueteiros profissionais, essa esquerda organizada que vive das tetas do governo e só vive para repassar e para se apoderar das massas e transformar essas pessoas em massa de manobra político-ideológica. Então está correta a decisão. Agora, vamos ver se o presidente Milei vai manter esse pulso forte até o fim para acabar com essa intermediação e aí sim até seguir o exemplo do Brasil, que hoje tem um cadastro único, todo mundo nesse cadastro único recebe diretamente o benefício do governo federal sem intermediação de organização, de deputado, de quem é que seja. É assim que tem que funcionar o pagamento desses benefícios sociais. Ô Gustavo Segré, você vê algum risco do governo Milei ceder a pressões desse grupo? Não me parece. Tem 10 dias de governo, se ele ceder, vai terminar muito mal, porque outras associações sociais podem ir por esse mesmo caminho. Essa imagem que estamos vendo agora, que identifica GNA, é Gendarmeria Nacional Argentina. Seria como a Força de Segurança do Brasil, parecida com isso. E observamos muitos efetivos. É verdade. Inclusive tem Polícia Federal, Guarda Civil Metropolitana, que lá se chama Polícia da Cidade. Eles podem estar armados sim. E a questão da gendarmeria e infantaria também apoiando para que as ruas sejam liberadas. Um dado também importante, Evandro, que me parece que vale a pena considerar, é que está sendo filmada pelas autoridades para identificar eventuais
piqueteiros que sejam contrários à ordem pública e para identificar que se tem alguém que corta a rua, o protocolo anti-piquete vai ser acionado e a pessoa pode perder o benefício social. Agora, Nelsinho Kobayashi, a gente já viu em vários países, alguns governantes cedendo ao populismo, independentemente de ser de direita ou de esquerda, diante da pressão popular. Como é que você vê a questão na Argentina? Bom, nesse caso, o Milei fez uma promessa de que cortaria benefícios daqueles que infringissem as novas regras e agora tem muita gente infringindo as regras. Então, é uma questão de saber se ele vai ter pulso firme de manter e, de fato, cortar os benefícios, punir as pessoas como havia declarado ou se ele vai ceder. Se ele voltar atrás, aí pode abrir a porteira porque não vai ter mais respeito de ninguém. Então é importante agora que ele mantenha o pulso firme e, de fato, tire o benefício de todas essas pessoas que estão descumprindo as regras, que estão lá para manifestar exatamente onde está proibido. Por que é que não vai para a calçada, como o Segre estava explicando? Por que é que não permite o ir e vir dos outros cidadãos argentinos e façam todos eles as suas manifestações, as suas reclamações, de uma maneira a respeitar o direito dos outros também. Agora vamos ver como é que o Milei vai reagir diante disso. Que foi, Segre? Esse é Belliboni. Esse senhor que está aí de barba é Eduardo Belliboni. É o líder do movimento piqueteiro e pela localização eles estão indo para a Praça de Maio. A Praça de Maio onde está sediada a Casa Rosada, a Casa do Governo, mas a polícia já colocou valhas de contenção para que as pessoas não possam chegar perto. Mas claramente é uma quebra de mão de um e do outro para ver quem tem mais poder. Ô Gustavo Segre, eu tenho uma dúvida em relação às manifestações lá na Argentina. Por que aqui no Brasil, por exemplo, quando há manifestações, normalmente, se são manifestações já planejadas, as autoridades são comunicadas, há um efetivo policial que é deslocado até esses locais, é exemplo do que aconteceu muitas vezes aqui na Avenida Paulista. A avenida é fechada, o trânsito é deslocado, há ali interdições e a polícia faz o acompanhamento e age em caso de alguma escalada desse conflito. Mas as pessoas podem permanecer na rua, elas têm o direito de se manifestar. Como funciona na Argentina, mesmo diante de um evento que seria planejado, ou seja, os piqueteiros, esses grupos, eles já tinham informado as autoridades que eles ocupariam as ruas nesta quarta-feira. Mesmo assim, esse direito de manifestação, ele esbarra de alguma forma também no direito de ir e vir das pessoas e permite ao governo tomar essas medidas que foram anunciadas por Milei e seus ministros? Claro, porque historicamente no governo da Cristina Fernandes, do Alberto Fernandes, não tinha nenhuma preocupação com o direito constitucional de ir e vir. Essa prioridade era para os manifestantes, que poderiam fazer o que quisessem. Teve, somente para lembrar, mais de 568 piquetes apenas na cidade de Buenos Aires no mês de novembro. Então, era absolutamente impossível andar. Para você ter uma ideia, e quem nos está ouvindo ou assistindo, quando de manhã você ligava a TV para saber qual era a temperatura, quais eram as notícias, tinha um informe de onde teria piquetes para que as pessoas não fossem. Porque não dava para ir com o trânsito. Teve pessoas, como nós falamos ontem, pessoas que estavam com tratamentos médicos que não conseguiam chegar, ambulâncias que não conseguiam transitar. Então, está perfeita a colocação do presidente Milei de estabelecer: não estamos contrariando o direito de se manifestar, desde que quem se manifesta não contraria o direito constitucional também de ir e vir. E os dois devem conviver. Não tem uma proibição para se manifestar, mas não permita uma proibição para ir e vir.